Olá, meus irmãos, minhas irmãs, quero saudá-los a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos de volta para dar sequência no estudo da Palavra de Deus, para dar prosseguimento a nós estudarmos mais uma porção da Palavra do Senhor. Te convidar para que pegue a Bíblia, quem sabe você não pegou a sua Bíblia, pegue sua Bíblia, senta bonitinho aí, seja na cozinha ou na sala, onde você estiver. O importante é você se alimentar da Palavra de Deus. Você e eu, todos nós. Quem sabe aí convide uma pessoa, um amigo, algum conhecido, para que ouça a palavra do Senhor, para que a palavra de Deus penetre neste coração. Liga para um irmão da igreja. Eu convido a todos, sempre estimulo e também encorajo para que você, a começar de você, não é? E ouça a palavra de Deus. Convide outros para ouvirem também a palavra do Senhor. É muito importante. Precisamos do Senhor, dependemos da graça do Senhor, precisamos nos alimentar da presença de Deus, da palavra de Deus. E nós precisamos aprender as doutrinas para colocar em prática, com o auxílio do Senhor. Portanto, eu te encorajo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você, se for na parte da manhã, abra sua Bíblia, na parte da tarde, se for no domingo, na segunda-feira, mas o importante é você se alimentar, acompanhar o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aí na videoaula número 14. Já passamos bastante videoaulas no estudo que estamos fazendo do Salmo 119. Antes disso, ano passado, você lembra, nós começamos lá em Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, depois fomos para a carta de Tiago, e assim estamos agora estudando o Salmo 119. Nós vamos orar, ler a palavra do Senhor e pacientemente, quem sabe você pega uma caneta, pegue um caderno, um livrinho, anote e vamos aprender a palavra do Senhor para que possamos, com a graça de Deus, colocar em prática em nosso viver. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai amado, pedimos a Deus a tua bênção, a tua graça, Senhor, para que possamos aprender uma porção a mais da tua palavra, Senhor. E eu peço por cada irmão, por cada irmã, por aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor, que o poder da tua palavra penetre no profundo de cada coração e provoque um grande impacto, provoque mudança de vida, Senhor, em todos nós. Dependemos do Senhor, ó Deus amado. Abençoe-nos, ó Deus. Que a graça do Senhor seja sobre cada família representada, cada irmão, cada irmã. Pai amado, abençoe, Senhor Jesus, para que a tua palavra, Senhor Jesus, chegue a cada coração. Abençoe a mim, Senhor, na exposição das Escrituras, da tua palavra. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa é a nossa videoaula número 14. Portanto, nós já caminhamos bem no Salmo 119 e hoje nós vamos meditar nos versos 105 a 112. Versos 105 a 112. Nós vamos ler passo a passo. Primeiramente o verso 105, analisar, tirar as lições e depois, sucessivamente, na sequência, verso a verso, analisando e tirando lições para o nosso viver. Então,
eu te convido com bastante alegria para que nesse momento nós abramos as nossas Bíblias e vamos estudar e vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te alimente nesta hora. Olha só o verso 105, conhecidíssimo versículo pelo povo de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eis aqui um dos versículos mais conhecidos do povo de Deus, como falamos. Um dos versículos mais conhecidos, não é verdade? Você conhece bem o verso 105 do Salmo 119. E era também conhecido pelo salmista, claro que sim. E não era somente conhecido por ele. Ele conhecia muito bem o salmista, mas sobretudo vivido na vida do salmista. Vivido por ele. O salmista ele reconhece que sem o ensino e as diretrizes da palavra de Deus, andamos nas veredas tortuosas das trevas. O salmista reconhecia, e ele reconhece, como observamos, como estamos estudando o Salmo 119, que sem o ensino das Escrituras, sem as diretrizes da palavra de Deus, andamos nas veredas tortuosas das trevas. A palavra de Deus o conduzia a uma vida santa. A palavra de Deus o conduzia o salmista a uma vida consagrada, piedosa e dedicada a Deus. Diz ele, a tua palavra, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aqui, meus irmãos, logo de início, nós temos uma preciosa promessa de que a palavra de Deus é e sempre será geradora de luz. Temos aqui uma promessa, ela é e sempre será geradora de luz, mas, obviamente, não é qualquer luz. Obviamente, não é qualquer luz que estamos falando, não é mais uma luz ou outra luz qualquer. Não, meus irmãos, mas a única, viva e verdadeira luz que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, não é qualquer luz, não é mais uma luz, nada disso, mas é a única, viva e verdadeira luz que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Jesus Cristo deixou isso bem claro quando disse, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que versículo bonito, não é? João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É muito interessante, meus irmãos, que Charles Spurgeon, comentando este versículo, comentando o verso 105, ele disse o seguinte, abre aspas, não conheceríamos o caminho, nem saberíamos andar nele, se a Escritura
como um luminoso refletor, não o iluminasse. Fecha aspas. Olha que coisa bonita, Charles Spurgeon disse a respeito do verso 105. Vou ler mais uma vez. Não conheceríamos o caminho, nem saberíamos andar nele, se a Escritura, como um luminoso refletor, não o iluminasse. Fecha aspas. Meus irmãos, é a palavra de Deus. Sem as Escrituras sagradas e a iluminação do Espírito Santo, estaríamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos, meus irmãos. Sem eira nem beira, vagueando, perambulando, sem rumo certo. Estaríamos ociosos e sem direção. Em outras palavras, meus irmãos, se sem as Escrituras sagradas e a iluminação do Espírito Santo de Deus, estaríamos todos cegos e mortos espiritualmente falando. Precisamos da palavra de Deus, precisamos das Escrituras. Não é ler por ler, não é uma questão intelectual apenas. E eu sempre estou falando isso, meus irmãos. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos guia a veredas certas e seguras e não nebulosas. A palavra de Deus nos guia a veredas, a caminhos certos e seguros e não nebulosos. A palavra de Deus nos conduz ao único caminho, a única verdade e a verdadeira vida. E aquele texto que também você conhece, que está lá em João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A palavra de Deus, meus irmãos, ilumina a nossa mente, dando-nos clareza, acurada percepção e discernimento para tomarmos decisões sábias, determinadas, resolutas e convictas. Olha, meus irmãos, quantas promessas que nós temos. A palavra de Deus nos livra de sermos enredados nas redes de Satanás. É a palavra de Deus que nos livra. A palavra de Deus nos livra de andarmos no conselho dos ímpios. A palavra de Deus nos livra de andarmos no conselho dos ímpios, nos livra de nos determos no caminho dos pecadores. E também a palavra de Deus nos livra de nos assentarmos na roda dos escarnecedores. É o que diz lá no Salmo 1. A palavra de Deus, meus irmãos, nos livra do pecado. A palavra de Deus nos livra do pecado. Por isso é que o salmista diz isso de maneira tão firme. Por isso que o salmista diz isso de uma maneira tão convicta e resoluta. A palavra de Deus lhe dava essa determinação. A palavra de Deus é que o capacitava o salmista dessa determinação, dessa convicção que ele tinha. Se não, vejamos também, meus irmãos, o verso seguinte. Olha isso, dando continuidade ao verso 105, olha só o que diz o verso 106. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Jurei e confirmei.
verso 106. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Em outras palavras, meus irmãos, ele está dizendo assim: jurei e cumprirei de guardar os teus retos juízos. Jurei e cumprirei. Note, meus irmãos, novamente nós vemos aqui expressões fortes que o salmista usa. E uma coisa estava ligada à outra na vida do salmista. Ou seja, uma verdade estava ligada à outra na vida do salmista. Por exemplo, com base que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, nada o induzia e persuadia para outra vereda. Nada. Com base em que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés, verso 105, e luz para os seus caminhos, para a vida do salmista, nada o induzia e o persuadia para outra vereda. O salmista declara de maneira firme e resoluta que ele iria somente seguir e guardar os retos juízos de Deus. Veja, com base nisso, o que ele fala no verso anterior: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Cumprirei em guardar a palavra de Deus. Note, meus irmãos, que convicção o salmista tinha, que determinação. Claro, meus irmãos, que isso não partia dele, não parte da gente, não parte de você, não parte de mim. É o Senhor Deus que nos capacita, por meio da palavra de Deus, a termos essas firmes resoluções, essas firmes convicções nos nossos corações. Meus irmãos, uma pergunta muito importante. É fácil fazer, ou melhor, é fácil fazer, é fácil, não é? Mas a questão é correto o crente fazer votos? O que você acha? É correto fazer votos, o crente fazer votos? O que é voto, pastor? O voto é uma promessa que o crente faz a Deus, prometendo fazer algo ou deixar de fazer quando Deus responder ao pedido feito. O voto é isso. Repetindo, o voto é uma promessa que o crente faz a Deus, faz diante de Deus, prometendo fazer algo ou deixando de fazer quando Deus responder ao pedido feito. Isto é um voto, é uma promessa. O problema, meus irmãos, o problema do voto é que as promessas feitas a Deus, o voto feito a Deus por parte dos crentes, e aqui eu não quero generalizar, o problema é que o voto feito diante de Deus por parte de muitos crentes são feitos muitas vezes no calor da emoção. São votos feitos motivados ou movidos por pura empolgação, de maneira displicente, muitas vezes, algumas vezes de maneira precipitada, irrefletida e até irresponsável. Eu não quero generalizar, como eu acabei de dizer, mas muitas vezes isso acontece, ou pode acontecer na vida do crente. São votos feitos no calor da emoção, votos movidos por empolgação
e, às vezes, de maneira displicente, precipitada, irrefletida e até irresponsável. E o proibitivo da palavra de Deus, meus irmãos, o proibitivo é que não façamos votos de tolos, votos vãos, mas a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Veja só o que diz lá em Mateus, capítulo 5, verso 33. Mateus 5, 33. O proibitivo da palavra de Deus é que não façamos votos de tolos, votos vãos. Mas a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 5, olha só o que diz: não te precipites com a tua boca. Não te precipites com a tua boca. Sejam poucas as tuas palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Veja isso. Eclesiastes capítulo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Então note isso que diz lá em Eclesiastes capítulo 5. Então o voto ou o juramento que vemos aqui na vida do salmista não tem nada a ver com palavras tolas. O voto que vemos aqui na vida do salmista não tem nada a ver com palavras irrefletidas, precipitadas, muito menos irresponsáveis. O salmista não faz nenhuma promessa diante de Deus de maneira condicionada. É importante também frisar isso. Aqui quando vemos no verso 106, o salmista não faz nenhuma promessa diante de Deus de maneira condicionada. Por exemplo, ele não diz assim: se o Senhor fizer isso, eu prometo fazer aquilo. O salmista não está dizendo isso. Se o Senhor fizer isso, eu prometo fazer aquilo. Não. O salmista não está dizendo nada disso. Pelo contrário, com base no compromisso que o salmista tinha com Deus, com base no compromisso que o salmista tinha diante de Deus, ele declara firme e convictamente, sem titubear, que iria cumprir os retos juízos. Veja aí, veja no verso 106. Com base nisso, com base no compromisso que o salmista tinha diante de Deus, com base nisso ele declara firmemente, convictamente, sem titubear, que ele iria cumprir os retos juízos. Isso confirma, meus irmãos, o que Jesus disse: seja a tua palavra sim, sim, não, não, como falamos lá em Mateus capítulo 5, verso 33. Isso confirma a palavra de Jesus: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Portanto, meus irmãos, eu quero te aconselhar, eu lhe aconselho, não se precipites em fazer votos. Não se precipite em fazer votos. Sejam poucas as tuas palavras, como falamos lá, como diz lá o texto em Eclesiastes, capítulo 5. Sejam poucas as tuas palavras. Meus irmãos, nós erramos e falhamos tanto em cumprir os nossos deveres, não é mesmo? Quanto erramos já e falhamos em cumprir os nossos deveres? Portanto, sejamos mais cautelosos
quanto a essa matéria. Seja a tua palavra, sim, sim, ou não, não. Que Deus assim também te abençoe nesse sentido, no verso 106. 106. Agora, meus irmãos, veja o verso 107. Verso 107, dando continuidade. Olha só o que o salmista diz. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Sempre a palavra de Deus, meus irmãos, tendo como base. Agora veja aí este verso 107. Com base na palavra de Deus, o salmista roga que Deus o vivificasse, porque ele estava aflitíssimo. Aflitíssimo. Com base nas Escrituras, com base na palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, note algo importante. Note a força das palavras na Bíblia. O termo aflitíssimo deriva-se do adjetivo aflito. Não é aqui não se trata aqui de uma lição da língua portuguesa, não. Não é questão de língua portuguesa. Mas veja aqui a força das palavras. O termo aflitíssimo deriva-se do adjetivo aflito. E o adjetivo aflitíssimo está no grau absoluto superlativo. Está num grau superlativo. Trocando em miúdos. Adjetivos superlativos significam alto grau de intensidade. Para os irmãos lembrarem um pouquinho aí da nossa língua, da língua portuguesa. O adjetivo aflitíssimo está num grau absoluto superlativo. E adjetivos superlativos significam alto grau de intensidade. O salmista não somente se encontrava aflito, mas se encontrava altamente, intensamente em aflição. Por isso que eu queria que você notasse a força da palavra de Deus, os termos, meus irmãos, que a palavra de Deus sempre ela está nos ensinando, meus irmãos. O salmista estava aflitíssimo, não somente aflito. Essa era a sua condição. O salmista apresenta diante do Senhor a gravidade de sua aflição. A gravidade. Note, meus irmãos, que ele, o salmista, ele não está murmurando, ele não está reclamando, muito menos agindo com ingratidão diante de Deus. Ele não está resmungando e agindo de forma ingrata diante do Senhor Deus, mas rogando, suplicando o socorro urgente e vivificante de Deus, segundo a palavra do Senhor. Sempre assim, meus irmãos, sempre tendo como base a palavra do Senhor. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Assim como o salmista, ele era um servo consagrado a Deus, e nós estamos vendo isso nesse Salmo 119. Assim como o salmista era um servo dedicado a Deus, ele também era castigado por intensas aflições. Meus irmãos, na mesma proporção, meus irmãos, que o salmista era consagrado a Deus e dedicado ao Senhor Jesus, ele também era castigado por intensas aflições. E a semelhança do salmista somos nós. A semelhança do salmista, você também, eu, todos nós. Os crentes
também sofrem. Os crentes também passam por aflições. E muitas vezes estamos aflitíssimos. Quantos servos do Senhor, quantas servas do Senhor que estão hoje, neste exato momento, aflitíssimos, esperando que o Senhor o socorra e o vivifique. Quem sabe você está extremamente aflito ou aflitíssimo, mas é somente o Senhor Deus, por meio da palavra do Senhor, que pode trazer vivificação certa, segura e eficaz para combatermos as nossas aflições. E não somente o efeito, não é combater o efeito, mas a causa das aflições, somente por meio da palavra de Deus, que pode trazer vivificação certa, segura e eficaz para combatermos a causa das nossas aflições e não somente o efeito. Meus irmãos, na sequência, no verso 108, mesmo em intensa aflição, o salmista roga que o Senhor aceite a espontânea oferta dos seus lábios. Veja, meus irmãos, o verso 108. Vamos ler. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Verso 108. Como falamos, mesmo em intensa aflição, o salmista roga que o Senhor aceite a espontânea oferta ou oferenda dos seus lábios e roga também que o Senhor o ensine os juízos de Deus. E ensina-me os teus juízos. Meus irmãos, rogar a Deus com os motivos certos, se submetendo às instruções divinas, em meio a uma intensa aflição, como aqui vemos na vida do salmista, meus irmãos, somente um servo abnegado como ele mesmo, como o salmista vivia. Note, rogar a Deus com os motivos certos, como ele rogou aqui no verso 108, se submetendo às instruções divinas, em meio a uma intensa aflição, como o salmista vivia, somente um servo abnegado, como ele mesmo, como o salmista mesmo vivia. Ah, meus irmãos, esta súplica a Deus é uma das mais importantes solicitações no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Você sabia disso? Vamos lembrar que esta solicitação aqui do salmista é uma das mais importantes solicitações no que diz respeito do nosso relacionamento com Deus. O que está incluída esta oração, o que está incluída aqui esta súplica que o salmista faz, espontânea, como ele diz aqui: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Está incluída adoração, culto, louvor, oração, confissão, contrição, prostração, quebrantamento e etc., meus irmãos.
todas essas práticas culticas em devoção a Deus devem ser realizadas de maneira natural, sincera, verdadeira, simples, como uma criança que não tem pretensão alguma, meus irmãos, assim como uma criança. E isso está incluído aqui, meus irmãos. Todas estas práticas culticas estão incluídas aqui nesta espontânea oferta que o salmista apresentava diante de Deus. Adoração, culto, louvor, confissão, contrição, prostração, quebrantamento. Isso devemos fazer de maneira muito natural, simples, sincera e verdadeira, como uma criança que não tem pretensão alguma, como uma criança. Meus irmãos, é muito importante isso, sempre meditarmos nesta questão entre devoção espontânea e verdadeira, que Deus aprova, que Ele requer de você e de mim, entre devoção espontânea e verdadeira, que Deus aprova, e obediência servil, forçada e obrigatória, que Deus não se agrada, há uma linha muito tênue. Há uma linha, meus irmãos, muito tênue, repetindo, entre devoção espontânea e verdadeira que Deus aprova e uma obediência do tipo servil, forçada e obrigatória que o Senhor não se agrada. Há uma linha muito tênue para que o nosso culto seja aceito diante de Deus e por Deus. Precisamos que o nosso relacionamento com o Senhor seja sempre alinhado ou realinhado com Ele, para que o nosso culto seja sempre aceito por Deus. Precisamos sempre realinhar o nosso relacionamento com Deus. Deus não aceita que o crente o adore de maneira forçada, meus irmãos. Você sabe disso. Deus não aceita que o crente o adore a Deus de maneira forçada, obrigatória, coercitiva, impositiva, com medo, em cumprimento de normas ou regras. Deus requer que o adoremos de todo o coração, de maneira espontânea, alegre, como falamos, alegre, motivada e prazerosa. Por isso, precisamos rogar que o Senhor nos ensine, nos instrua e corrija o que está errado. E, se necessário for, nos discipline. Puxe a nossa orelha. Precisamos rogar a Deus que nos ensine segundo a palavra de Deus. Nos ajude, nos corrija e nos discipline no que diz respeito à nossa vida, ao nosso culto a Deus, seja por pensamentos, por palavras e por atitudes. E como falamos aqui, que possamos orar assim e rogar como salmista: aceita, Senhor, a espontânea oferta dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Muito bem, meus irmãos. O verso 109, o salmista continua dizendo: estou de contínuo perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei.
Olha só o que diz o verso 109. Estou de contínuo perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Ou seja, meus irmãos, é como se o salmista dissesse: a minha vida está sempre em perigo. No entanto, não me esqueço da palavra de Deus, não me esqueço da tua lei. O salmista vivia em perigo, meus irmãos, o tempo todo. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar uma pessoa vivendo em perigo o tempo todo? Era assim que acontecia com o salmista. Ele vivia perigosamente. Não obstante, ele ansiava por mais instrução da palavra de Deus para ser guiado e fortalecido. O salmista declara que nenhuma aflição ou perigo o afastaria da palavra de Deus. Ele declara isso, que nenhuma aflição ou perigo o afastaria da palavra do Senhor. É impressionante, meus irmãos, a vida do salmista. É impressionante, meus irmãos, como nós aprendemos e serve de exemplo para nós. Além do salmista estar em perigo de vida, ele vivia sempre em perigo. Veja, olha o que ele diz. Veja a força da palavra. Estou de contínuo perigo de vida. Além do salmista estar em perigo, ele vivia sempre em perigo. O tempo todo ele corria risco de vida. Meus irmãos, não é fácil manter-se firme na palavra de Deus, sofrendo perigo na vida, ou perigo de vida, de forma continuada. Não é fácil. Precisamos da graça de Deus em nossa vida. O medo, a sensação de medo, é capaz de nos imobilizar completamente. Por isso que não é fácil manter-nos firmes na palavra de Deus, sofrendo perigo e ainda sofrendo perigo continuamente. Portanto, meus irmãos, roguemos a Deus que nos envolva com o escudo da sua graça, com o escudo da palavra de Deus, para que não venhamos a nos esquecer das Escrituras em meio ao perigo, em meio ao constante perigo que muitas vezes nos assola. E na sequência, no verso 110, o salmista diz, olha só, o verso 110, ele continua: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. O significado deste verso, meus irmãos, o verso 110, é semelhante ao verso anterior, o verso 109. É semelhante. O salmista mostra em que aspecto a vida dele estava sempre em perigo. Em que aspecto a vida dele estava em perigo. Os ímpios o cercavam armando ciladas, mas essas estratégias, estas ciladas e investidas malignas não conseguiam atingir o objetivo final, não tinham êxito de fazer com que o salmista se desviasse de Deus. Não. Por mais
perigosas, meus irmãos, por mais intensas que eram essas ciladas que o salmista tinha. Os ímpios o cercavam o tempo todo, armando ciladas, estratégias, investidas malignas, mas nada disso conseguia atingir o objetivo final. Não tinha êxito de fazer com que o salmista se desviasse de Deus e da presença de Deus. E por que o salmista obtinha êxito? A pergunta é, devemos fazer essa pergunta. Por que o salmista obtinha êxito? Justamente porque ele não se desviava dos preceitos de Deus. Ele não se desviava dos preceitos de Deus. Ele não se desviava da retidão. Ele não se desviava da direção e orientação do Senhor por meio da palavra de Deus. Então a resposta está aqui. Por que o salmista obtinha êxito? Justamente porque ele não se desviava da palavra de Deus, porque ele não se desviava de uma vida reta, de uma vida consagrada a Deus. Ele não se desviava da direção e da orientação do Senhor por meio das Escrituras. A vida do cristão é semelhante à do salmista. A minha vida, a tua vida, meu irmão, minha irmã, deve ser semelhante à vida do salmista. Vivemos cercados por inúmeros inimigos. Por inimigos, meus irmãos, que tentam o tempo todo nos afastar de Cristo e nos desviar do foco que é a palavra de Deus. Vivemos cercados por inimigos que tentam o tempo todo nos afastar de Cristo e nos desviar do foco que é a palavra de Deus. São inúmeras as estratégias e os métodos do diabo. São inúmeros os métodos de Satanás. Por exemplo, meus irmãos, dardos inflamados. São termos que a Bíblia usa, setas, laços, armadilhas, redes e ciladas do diabo. Mas temos de nos revestir com toda a armadura de Cristo. Como diz lá em Efésios, temos de nos revestir de toda a armadura de Cristo Jesus para podermos resistir contra as ciladas do diabo e jamais nos desviarmos da palavra de Deus. Temos de nos revestir de toda a armadura de Cristo Jesus para podermos resistir contra as ciladas de Satanás e jamais nos desviarmos da palavra de Deus. Agora o verso 111, o salmista diz: os teus testemunhos recebi-os por legado, ou seja, por herança, por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Relendo o verso 111, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Meus irmãos, é como se ele dissesse exatamente assim: porque são a alegria do meu coração. Os teus testemunhos recebi-o por herança perpétua, porque são a alegria do meu coração. São palavras fortes, meus irmãos, palavras maravilhosas. O salmista declara que recebeu de Deus os testemunhos
por herança perene, por herança perpétua. É como se o salmista dissesse, mais ou menos assim, que nada ele considerava mais precioso senão a herança perpétua da palavra de Deus. E isto constituía o deleite do seu coração. É exatamente isso. Nada o salmista considerava mais precioso senão a herança perpétua da palavra de Deus. E isto o constituía o deleite do seu coração, do coração do salmista. Os testemunhos de Deus, meus irmãos, que é a palavra de Deus, trazendo para os nossos dias, era mais precioso, a palavra de Deus era mais preciosa que todos os prazeres transitórios do pecado, que todas as riquezas terrenas e possessões do mundo, meus irmãos. A palavra de Deus, essa herança espiritual perpétua que o salmista recebera, não por esforço ou algum tipo de mérito do salmista, mas tão somente pela graça e misericórdia de Deus, constituía o prazer do coração do salmista. Essa herança espiritual perpétua que o salmista se refere, que ele recebera não por esforço dele ou por algum tipo de mérito do salmista, mas tão somente pela misericórdia e a graça de Deus. E isto constituía o prazer do seu coração. Qual é a lição, meus irmãos? A lição do salmista é que essa deve ser a nossa motivação constante. Essa deve ser a nossa motivação. Essa herança espiritual e eterna que recebemos pela graça de Cristo constitui a nossa alegria, constitui o nosso prazer e contentamento, meus irmãos. Essa deve ser a nossa motivação, como foi a do salmista, deve ser também a nossa. Circunstâncias externas e adversas que temos, tribulações, aflições, perseguições, não são capazes de destruir a nossa alegria interior, advindas do legado que recebemos da graça de Deus. Nada pode, meus irmãos, destruir, ou seja, situações ou circunstâncias externas, como tribulações, aflições, perseguições, não são capazes de destruir a nossa alegria, o nosso prazer que vem do Senhor, do legado que recebemos da graça de Deus. E agora, meus irmãos, o salmista encerra esta sessão, este bloco, declarando que ele se dispõe a guardar os decretos de Deus de coração para sempre até ao fim. Veja o verso 112. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até ao fim. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até ao fim. E assim o salmista encerra, fazendo esta bela declaração, como ele sempre tem feito, com firmeza, que ele se dispõe a guardar os decretos de Deus de coração para sempre até ao fim. Em outras palavras, é como se ele dissesse: estou inclinado
estou inclinado. É isso que significa o termo induzo o coração. Estou inclinado, estou sinceramente resolvido, decidido de coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Que declaração, meus irmãos, que firmeza! A obediência do salmista a Deus não era uma obediência servil, não era uma obediência forçada e nem obrigatória. Antes, era uma obediência de coração. É importante, meus irmãos, sempre frisarmos isso. A obediência do salmista a Deus não era uma obediência servil, não era uma obediência forçada, nem obrigatória. Antes, era uma obediência de coração. O salmista era cônscio de que essa inclinação que ele decididamente resolvera em guardar os decretos de Deus não partia da sua capacidade. É importante também frisar isso. O salmista era cônscio disso, era consciente de que essa inclinação que ele tinha, que ele decididamente resolvera em guardar os decretos de Deus, não partia da sua capacidade ou do seu esforço, mas era advinda da graça de Deus. Vinha da graça de Deus. A graça de Deus o inclinara para que o seu coração se inclinasse na direção da santificação, da santidade. É muito importante, meus irmãos, nós sempre frisarmos isso. A graça de Deus é que inclinava o salmista para que de todo o coração ele se inclinasse na direção de uma vida santificada a Deus. Tanto é, meus irmãos, que no verso 36, volta um pouquinho, no verso 36, o salmista roga que Deus inclinasse o seu coração. Veja aí no verso 36. Ele roga que Deus o inclinasse o coração do salmista. Ou seja, meus irmãos, tudo parte de Deus. Tudo parte do Senhor Deus. O salmista era cônscio que era obra do Espírito Santo de Deus inclinar e dispor os nossos corações para com Deus. Tudo parte de Deus. Quem mantém o crente no caminho do Senhor e persevera por ele é tão somente o Senhor. Quem mantém o crente, repetindo, no caminho do Senhor Deus e persevera por ele, por você e por mim, quem nos persevera, meus irmãos, é tão somente o Senhor Deus. É a cobertura da graça de Deus que o capacita, que capacita o crente a perseverar até ao fim da sua jornada cristã. E este versículo nos ensina, meus irmãos, que a perseverança dos crentes faz parte da graça tão somente de Deus, em manter-nos perseverando até o fim. Até o fim. Este versículo também nos ensina isso, que a perseverança do crente faz parte da graça de Deus em manter-nos perseverando até o fim. É que mantém você, a graça de Deus é que te mantém perseverando até o fim, meu irmão,
e minha irmã, roguemos, para terminar, roguemos que Deus ilumine o nosso coração. Roguemos a Deus que incline, meus irmãos, o nosso coração tão somente a temê-lo e a obedecê-lo. Que roguemos a Deus isso. Senhor, incline o meu coração tão somente a temê-lo e a obedecê-lo, Senhor. Como diz o Salmo 86, verso 11. Que o Senhor tome os nossos corações. Que o Senhor tome o teu coração, meu irmão e minha irmã, por completo, para que jamais percamos a irrestrita inclinação para um viver santo e consagrado a Deus. Que o Senhor tome os nossos corações por completo, para que jamais percamos a irrestrita inclinação para um viver santo e consagrado a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.